Num silêncio profundo, que dói mais do que qualquer grito, começa a história de uma mulher que foi vendida pelo próprio pai. Uma mentira enterrada tão fundo que até sua própria família acreditou que ela jamais existiu. Imagine ser invisível no aniversário do próprio neto, enquanto a sogra da filha reina com sorrisos e atenções, e você se torna apenas parte do cenário, esquecida, silenciada, invisível. Essa é a vida dela, uma jornada de dores escondidas, cicatrizes não vistas e a força invisível que nasce no fundo do peito para resistir. Mas o que acontece quando essa mulher resolve romper o silêncio imposto, revelar a verdade que há décadas foi sufocada e reivindicar seu lugar no coração de uma família que nunca soube de sua existência? Venha ouvir, sentir e se emocionar com essa história que desafia o esquecimento e mostra que, mesmo na mais profunda invisibilidade, há uma luz pronta para renascer. Prepare-se para uma trajetória de sofrimento e esperança, de memória e coragem, onde cada palavra fala por tantas mulheres que viveram caladas. Porque essa não é apenas uma história dela, é a história de muitas, e pode ser a sua também. É engraçado como o silêncio pode machucar mais do que qualquer palavra gritada de raiva. Naquele dia, antes mesmo de abrir os meus olhos, senti o peso do que viria. Era aniversário do meu neto João Pedro, e haviam-se passado tantos anos que perdera a conta das vezes em que vi minha própria presença desaparecer aos poucos em festas de família. Levantei cedo, antes do sol se mostrar inteiro na janela. Coloquei minha saia azul escura, de algodão grosso que comprei faz anos, quando ainda achava que a cor dava sorte. A blusa branca tinha renda na gola. Um detalhe delicado que aprendi a cuidar com minha mãe, naquela infância distante que só aparece em sonhos. Prendi o cabelo com um grampo prateado, porque sempre gostei de sentir minha nuca livre. Passei um batonzinho cor de boca, só para não parecer tão apagada. Olhei no espelho do corredor e vi uma mulher cansada, mas digna. Era fácil ignorar rugas de quem nunca foi olhada de verdade. Saí do meu quarto com passos lentos, sentindo o cheiro de café que vinha da cozinha. Minha filha já estava ali, reclamando que tudo precisava ser mais rápido para decorar a mesa. Vestia uma camisa rosa clara, cabelos presos num coque de quem não tem tempo para vaidade. A sogra dela chegou cedo com vestidinho estampado, salto baixo, pulseiras douradas que tilintavam a cada graça exagerada que fazia para os netos. Trouxe 2 presentes grandes azulados, acomodados num embrulho brilhante, e um sorriso abrupto, desse tipo que parece rasgar o rosto. Sorriso para mostrar poder, não alegria. A casa estava cheia de barulho, crianças correndo, adultos atravessando o espaço pequeno da sala. Móveis velhos com remendos de tecido, cortinas de renda amarelada cuidadosamente lavadas por mim nas últimas semanas. Sobre a mesa de madeira já desgastada pelo tempo, havia bolo confeitado em 2 camadas, refrigerante barato, docinhos enrolados com papel crepom. Meu papel era invisível, costurando silêncios entre os pratos, servindo empadas e sucos sem que ninguém notasse. A sogra da minha filha era tratada como rainha. Recebia a atenção de todos, dava ordens. Corte o bolo em fatias finas para render mais. Ria alto, contava histórias de viagens, falava sobre receitas que aprendera com a bisavó da família rica. Os filhos corriam para agradá-la, comentar nas fotos, puxar cadeiras. Eu estava sentada num canto, com as mãos apertadas no colo, o tecido da saia já amassado pela aflição que doía. Ninguém olhava nos meus olhos, nem perguntava se eu queria café. O quadro pintado na parede mostrava flores vivas, mas o ambiente só mostrava meus receios. Durante a festa, fui tomada pela sensação de invisibilidade. Ouvi minha filha comentar baixinho com a cunhada. Minha mãe é meio calada, não gosta muito de se misturar. Nunca perguntou o motivo. Só justificou com uma ponta de desprezo suave, como se ser discreta fosse defeito. Minha cabeça corria para outros tempos, outras festas, onde também fui cenário. Lembrei de minha primeira comunhão, do vestido costurado às pressas com pano reaproveitado. Lembrei de todos os domingos esperando o pai voltar, das noites frias sem afeto.
Enxerguei, por trás das vozes e risadas na sala, o retrato da mulher invisível em tantas famílias, cuidadora eterna, quase papel de parede. Reparei que ninguém ali percebia o valor das mãos que dobraram lençóis por anos, nem das histórias que se acumulavam nas minhas rugas. Enquanto servia salgados, um copinho de suco escapou da bandeja e caiu no tapete. Ninguém se levantou para me ajudar a limpar. A sogra então comentou, rindo: "Essas coisas acontecem, né?" E todos sorriram de pena disfarçada. Eu sentia o sangue esquentar. Gostaria de gritar, mas me calei. Treinei a vida toda esse silêncio, como quem engole o pranto para não assustar os outros. Fico pensando, quantas de nós, mulheres, passamos a vida inteira servindo os outros? Trabalhamos sem feriado, acordamos cedo, lavamos, cozinhamos, ensinamos, rezamos para que dê certo. Criamos filhos que crescem e se afastam, giram ao redor de novas famílias, novas importâncias. A gente fica no canto, costurando ausências. Quando o filho casa, a mãe vira peça de museu, bonita mas esquecida, dizia minha avó. Hoje entendo. E as dores que ninguém vê? O vazio que carrego no peito tem nome, mas está trancado por vergonha, por medo, por força de costume. Dizem que mulher aguenta tudo. Meu corpo grita nos ossos, especialmente nas mãos, que doem sempre, mais quando fico parada. O que a boca cala, o corpo grita. Meu avô falava. Ali estava eu, o corpo pedindo socorro, a alma implorando para ser vista. Mesmo cercada pelo próprio sangue, não conseguia ser enxergada. Naquele aniversário, senti vontade de fugir. Saí discretamente para o quintal, fingindo buscar flores para uma jarra. Sentei em um banco de madeira torta, onde o cheiro de terra e roupa lavada misturava com as memórias. Olhei para o céu limpo, azul sem nuvens. Lembrei de quando minha mãe dizia: "Fique firme, filha. Deus vê tudo." Quis acreditar. A dor era enorme, mas havia pequenas centelhas de esperança nas lembranças. Tardes de conversa, cheiro de bolo assando, risadas rarefeitas de tempos em que ainda achava que mudaria o mundo com meus sonhos. A festa seguiu e ouvi de longe as músicas e os parabéns. Senti vontade de chorar, mas segurei as lágrimas, como sempre fiz. No quintal, entre o pé de limão e as rosas murchas, fui mulher inteira. Ali ninguém me julgava, nem exigia sorrisos. Ali no silêncio, pensei nas dores de todas nós. Mulheres que envelhecem invisíveis aos olhos de quem deveriam amar por inteiro. Me mantive naquele banco por longos minutos, ouvindo o vento, sentindo o cheiro da terra e o calor suave do sol no rosto. Pensei em tudo que vivi, tudo que perdi, tudo que nunca me disseram. Vi meu vestido azul, minhas mãos envelhecidas sobre o tecido e entendi que o tempo passa, mas as marcas ficam. Voltei para dentro, ajeitei os cabelos, servi mais bolo e segui invisível. Mas naquele instante, ali no quintal, era só eu e Deus, testemunhas da minha dor e da força que ainda restava para seguir em frente. Quando entrei de volta na casa, a música tinha mudado e a cantoria diminuía. O cheiro de bolo misturava com o suor das crianças que já começavam a se cansar da brincadeira no quintal. Olhei para a sala e vi o retrato da família de novo. Minha filha tentando arrumar as cadeiras, o genro tirando fotos com o celular novo, a sogra sentada de pernas cruzadas, oferecendo conselhos sobre educação, como se soubesse mais do que todos ali. Cada detalhe daquele cenário me fazia lembrar o quanto minha presença era, de algum modo, dispensável. Sentei perto da janela, onde a cortina de renda amarelada dava passagem para o vento raro daquele início de tarde. Fiquei com as costas apoiadas no encosto duro da cadeira de madeira, sentindo cada canto donde o tecido da minha blusa tocava minha pele. Ali fiquei por um tempo, observando os sapatos de todo mundo, os tênis velhos do meu neto, as sandálias douradas da sogra, os chinelos gastos de minha filha, que não para nem para trocar de calçado. Pensava no valor que damos às coisas e no valor que ninguém dá a gente. O genro chegou perto, pediu licença com algum descuido, querendo tirar uma foto do grupo para postar nas redes. "Mãe, vem aqui."
só para a foto. Sorria. Aquele sorriso engasgado, obrigado, pesava. Fiz parte do retrato, mas logo voltei ao canto após o clique, como um figurante que não sabe se deve ou não voltar ao palco. Vi as fotos depois, todas editadas nos telefones, com filtros que escondem rugas e realçam o brilho dos olhos dos mais jovens. O rosto marcado da velha senhora quase sempre cortado pela margem. Na mesa, as xícaras se misturavam com pratos empilhados. Olhei para as mãos calejadas, que desde menina aprenderam a limpar, servir, costurar. Fiquei um tempo mexendo na toalha de mesa, aquela feita de retalhos vermelhos e brancos, bordada em tardes de chuva, quando não se tinha nada a fazer, além de esperar que o tempo passasse. Lembrei de uma frase da minha mãe, dita como quem confia: "Filha, a gente só é vista pelo peso que carrega." Senti o peso do mundo em cada parte do meu corpo, dos joelhos aos ombros, da testa ora franzida pelo esforço de entender, ora pelos anos de silêncio. Ouvia conversas dispersas, cheias de referências modernas, lugares que nunca conheci, viagens que nunca fiz. Lembrei dos tempos antigos, das festas de rua, do cheiro do pão saindo quentinho do forno a lenha. Minha festa de aniversário, quando tinha 16 anos, foi só eu, minha mãe e as galinhas do quintal. Naquele tempo, ainda achava que, do esforço, brotava amor. A sogra, sempre tão disposta a ser o centro, contava histórias e fazia questão de dominar o espaço. Um primo comparou o tratamento. "Dona Teresa, a senhora é sempre nossa convidada especial." Eu, no máximo, era a responsável pela limpeza depois do fim. Senti um gosto amargo na boca. A cada novo comentário, uma pontada nova brotava em mim, como agulhas invisíveis. "Você ainda faz crochê, né?" perguntou alguém, sem nunca pedir para ver as peças, só para tocar no assunto. Os presentes começaram a ser abertos. Sorrisos, aplausos, agradecimentos. Eu entreguei uma caixa pequena para João Pedro, feita com o pouco que sobrou da pensão. Um carrinho simples, mas comprado com desejo de alegrar. Ele abriu, olhou, agradeceu, logo foi brincar com o presente eletrônico ganho da outra avó. Aquilo me tocou de jeito diferente. Não era ingratidão, mas ausência de afeto conectado. Aprendi que amor não é só dar, mas pedir espaço no coração de quem cresce longe de nossos braços. O tempo passou lento entre as conversas. Eu ficava pescando pequenas lembranças dos tempos bons, quando bastava uma tarde de domingo para sentir que a vida tinha sentido. Naqueles momentos de festa, a esperança era rara, mas ainda existia na lembrança de olhares sinceros que já não acontecem mais. Senti saudade de quem me chamava pelo nome, de quem perguntava como eu estava, de quem sentava comigo no quintal só para ouvir meus causos. A vida é como roupa de banho. Todo mundo vê o que está por fora, mas só quem usa sabe como incomoda por dentro, dizia minha tia-avó. Vi que todo mundo ali via só o que está por fora. Em meio ao barulho, ficou mais difícil respirar. Fui até o banheiro, empurrei a porta velha, observei o azulejo branco rachado de tempo, olhei meus olhos no espelho, tão cheios de saudade que pareciam maiores do que o rosto magro. Lavei o rosto, deixei a água escorrer pelas bordas do queixo, como se ela pudesse levar embora um pouco do cansaço. Fui lembrando das noites longas, dos medos de menina, da vida roubada pela ausência de pai e amor. Estava cansada, mas desistir não era opção. Mulher de verdade levanta da poeira e encara o sol de frente, mesmo de olho baixo. Fui repetindo baixinho. Quando voltei, a sala já esvaziava devagar. Todos planejando os próximos passos, sem perguntar se eu tinha planos. Sentei de novo, observando cada movimento. Vi que minha história de dor, esquecimento e solidão era também história de força, de resiliência sem palco, de sonhos que não se apagaram apesar da falta de espaço para florescer. Ali, naquele canto, senti que ninguém precisa de palco para ser digna. Basta saber que viveu. No final daquele bloco do dia, olhei para fora, para o quintal e suas rosas murchas. Lembrei do ditado antigo: flor que parece seca pode ter raiz fundo, esperando chuva para reviver.
Me prometi que, mesmo invisível aos olhos de todos, nunca deixaria minha raiz secar por inteiro. Esperei um resto de tarde e, junto com o sol que caía, lembrei das lembranças boas, mesmo que pequenas, que me davam força para continuar sentindo e resistindo ali no meio de tantos olhares que não enxergam. O fim da festa se aproximava e, aos poucos, o movimento da casa foi mudando. Vi minha filha recolhendo copos e tentando acalmar João Pedro, que reclamava do calor enquanto o genro conversava em voz baixa com a sogra sobre negócios da família. Os adultos falavam sobre planos para férias, compras, reformas. Fiquei observando de longe, sentada numa poltrona cor de vinho, coberta por um crochê antigo que fiz para as minhas mãos não ficarem paradas nas noites frias. Ali, rodeada pelo cheiro de bolo, café requentado e perfume barato de alguém, comecei a me perder em lembranças. Meu olhar recaía sobre tudo. Os quadros tortos na parede, a estante antiga cheia de fotos, todas dos netos, dos filhos, mas poucas minhas. Vi uma, esquecida num canto, de quando ainda tinha cabelos pretos, vestido florido, sorriso largo. Passei a ponta dos dedos no vidro, sentindo aquele toque gelado, tentando resgatar quem fui. Era como buscar ar num ambiente abafado. As vozes seguiam distantes, mas dentro de mim, a memória gritava. Tudo ali remetia a tempos diferentes. O tapete escuro ainda tinha marcas de calçados sujos, os bibelôs de porcelana acumulavam pó, presentes de amigas que já se foram. Vi a cortina se agitar com o vento, escutando ao fundo um vizinho cantarolar um hino antigo de igreja. Meus olhos buscaram refúgio nas panelas empilhadas na cozinha, lembranças de almoços em família, antes do mundo se afastar. Fui até o quintal outra vez, sentindo o chão áspero sob as sandálias gastas, o cheiro de plantas e terra molhada. As roseiras, algumas sem flores, outras lutando para brotar, me lembravam o quanto a vida insiste em crescer mesmo sem cuidado. Passei a mão nas folhas, puxando um galho seco, ouvindo o som das folhas quebrando. Naquele momento, veio no peito aquele aperto. Era tristeza misturada com raiva. Lembrei do dia em que ouvi meu pai dizer à minha mãe que eu tinha nascido morta, mal sabendo que naquele instante me mataram por dentro de outra forma. Passei anos tentando entender como uma mentira daquela mudaria minha existência. Me sentei de novo no banco torto, ouvindo as crianças brincando do outro lado, longe de mim, e voltei ao passado. Lembrei de quando fui vendida para um vizinho, aos 6 anos. Troca de favores, de dinheiro, de promessas não cumpridas. Recordei o cheiro do quarto desconhecido, o medo de não poder gritar. Carrego ainda o som das portas se fechando, dos sussurros de adultos ignorando meu choro. Passei a infância trabalhando, servindo, aprendendo a ser invisível, porque isso me salvava de castigos e humilhações. A boca fala o que o coração não aguenta calar, dizia a vizinha. No meu caso, o coração virou cárcere. Voltei para dentro, buscando não demonstrar essa dor. O relógio marcava tarde. Todos começavam a se despedir. Mas ninguém percebia que minha despedida era constante. Todo dia, desde menina, me despedia da esperança de ser amada como desejava. Vi minha filha recolher a mesa, dizendo frases curtas, sem olhar para mim. Mãe, não precisa arrumar, eu faço. Mas sabia que ela preferia que eu me recolhesse, que não atrapalhasse. Enquanto subia para meu quarto, cruzei com a sogra dela no corredor. A senhora já vai deitar? Tá cansada, né? Idade pesa, mas fique firme, viu? O tom era de superioridade camuflada em gentileza. Sorri com o canto da boca, mais por pena que por gratidão. Quando o velho não morre, vira exemplo, dizia um senhor da feira. Mas poucos veem exemplos. A maioria só vê peso. No quarto, olhei as roupas penduradas atrás da porta. Vestidos puídos, blusas de linha feitas nos poucos momentos de descanso. Sentei na cama dura, coberta com lençol de flores desbotadas. Respirei fundo, buscando consolo nas pequenas coisas. Um terço preso na cabeceira, uma foto da minha mãe num porta-retratos simples. Fechei os olhos, rezei baixo.
pedi força, pedi que Deus me deixasse sentir algum sentido no dia seguinte. Fiquei ali por tempo longo, lembrando de momentos de ternura, os poucos que tive. Os afagos nos netos quando eram menores, as tardes de chuva brincando de boneca feita de pano, o cheiro da comida que minha mãe preparava nos domingos. Imagens vinham e iam, trazendo um pouco de conforto. Quem planta amor, colhe saudade, minha avó dizia. Eu colhi muita saudade. Senti que o corpo pedia descanso, mas a mente ficava agitada, rodando por histórias que nunca contei. Ali, sozinha, fui tentando juntar as peças de quem sou. Uma mulher feita de sobrevivências, de partes arrancadas, mas ainda capaz de encontrar beleza no cheiro de flor e no toque suave do vento que entra pela janela. Olhei mais uma vez para o espelho. Rosto marcado, olhos fundos, boca calada. Pensei, quantas de nós vivem assim, esperando apenas ser vistas por inteiro, não por fragmentos? A noite veio devagar, o silêncio da casa foi tomando conta. Ouvi passos ao longe, sussurros na sala. Sabiam que eu estava ali, mas não sabiam quem eu era, nem tudo que trazia comigo. No final daquele dia, encostei a cabeça no travesseiro, puxei o crochê sobre o corpo e no meio da dor espessa, senti uma ponta de esperança apertando o peito. Amanhã seria outro dia. Enquanto a família dormia, eu fazia vigília pelo amor que me faltava e pela força que sempre encontrei em mim, mesmo que invisível. A manhã seguinte chegou com uma luz tímida, invadindo pelas frestas da janela do meu quarto. Enquanto escutava o barulho distante do caminhão de lixo subindo a rua, demorei um pouco mais para levantar. O corpo parecia mais pesado, não só pelo cansaço físico, mas pela soma dos dias, das lembranças e dos silêncios acumulados. Sentei na beirada da cama, deslizei os pés para dentro das pantufas de lambege, remendadas por mim mesmo. Pequenas tentativas de estender um pouco mais a vida útil do que ainda me servia, porque assim também foi comigo. Remendada, costurada nos sonhos alheios, resistente. No espelho pendurado atrás da porta, vi o reflexo do lençol cor-de-rosas, já amassado dos movimentos inquietos da noite. Passei a mão pelos cabelos, presos num coque baixo. Senti os fios finos, misturados entre prateados e os que restaram da cor castanha. Vesti-me devagar, escolhendo uma blusa cor de marfim, mangas curtas, que minha mãe me deu num dos raros momentos em que nos reencontramos, muitos anos depois do desencontro imposto por meu pai. Agarrei aquele tecido como se abraçasse, de novo, o pouco afeto que tive, engolindo o nó da saudade. Desci para a cozinha. O cheiro de café recém-passado já dominava o cômodo, forte, amargo, como tudo naquela casa depois das festas. Da pia, resquícios da celebração, pratos desbotados, copos de vidro riscados, talheres fora do lugar. Peguei uma xícara pequena, de borda lascada, enchi de café e fui até a porta, observando o quintal ainda úmido pela chuva fina da madrugada. As plantas estavam um pouco mais vivas. Aproximei-me das roseiras e percebi pequenos brotos surgindo entre os galhos secos. A vida insiste, pensei. E por um instante, agradeci intimamente por esse milagre, tão parecido com minha própria teimosia de seguir existindo. A rotina da casa recomeçava. Minha filha entrou correndo, chinelos batendo forte no piso de cerâmica branca, cabelo solto, vestida em camiseta de ginástica. "Mãe, tá tudo bem aí?" perguntou, mas já olhando o celular, sem esperar resposta verdadeira. Sorri de leve, sem mostrar dentes, apenas para sustentar o papel da mãe forte que ela sempre acreditou que eu fosse. As perguntas nunca vinham completas, e minhas respostas eram sempre antecipadas por ela mesma, desviadas por compromissos, pressa, obrigações. Lembrei de quantas vezes me perguntei se alguém reparava nos detalhes, nas panelas sempre brilhando, no jardim sempre varrido, no trilho das cortinas alinhado. Era como se cada tarefa fosse prova silenciosa do meu valor, mas no fim, só a ausência do erro minha presença garantia. Se tá tudo certo, ninguém comenta, só se faltar, aí lembram da velha, dizia Dona Maria, minha vizinha. Tinha razão. A gente se acostuma a ser notada só quando faz falta. Depois do café, sentei no banco do quintal,
onde a madeira já cedia sob o peso dos anos. O sol vinha devagarinho, desenhando sombras longas pelo chão de cimento rachado. Olhei para o céu, branco de nuvens, e viajei para um tempo em que as manhãs eram feitas de correrias leves, risos e brincadeiras inventadas, mesmo na pobreza. Naquele tempo, o mundo era perigoso, mas o medo era diferente. Era medo de escuro, medo de doença, não medo de ser esquecida. Enquanto recolhia as folhas caídas do chão, a lembrança de meu pai voltou, como vento frio por dentro da pele. Passei a mão pela cicatriz que carrego na alma, pensando no dia em que ele me vendeu. Não como mercadoria, mas como promessa quebrada. Lembrei da roupa de chita azul, da sacola de pano com as poucas bonecas que eu tinha e da porta se fechando atrás de mim, levando também minha infância. A casa do vizinho era apertada, com cheiro de feijão azedo e fumaça de cigarro. O quarto onde dormi pela primeira vez, longe de minha mãe, tinha lençol rasgado e uma boneca sem braço esquecida sobre o travesseiro. Naqueles anos, aprendi a sobreviver de pequenos sonhos roubados. Desenhava corações no papel de embrulho que achava na cozinha, conversava com as formigas no cantinho da janela, criava histórias para não esquecer quem eu era. Ninguém perguntava se eu sentia frio, se dormia bem. Meu silêncio era tão profundo que às vezes esquecia o som da minha própria voz. Passei muitos dias servindo, ouvindo gritos, limpando o chão, sendo chamada por nomes que não eram meus. A cada tarefa, imaginava estar fazendo para minha mãe, como se, de longe, ela pudesse sentir meu esforço e viesse me buscar. Mulher, quando sofre, aprende a criar esperança do nada. Faz costura fina de fé para não se despedaçar. Quando a cabeça não aguenta, o coração inventa coragem. Era o que eu pensava toda noite. Hoje, adulta, mãe, avó, sinto esse peso na pele, nas articulações que doem quando esfria. Não sou ingrata, não reclamo da vida. Só peço que minha história seja lembrada, não por piedade, mas por reconhecimento. Porque cada mulher que serve calada é uma biblioteca viva, cheia de capítulos que ninguém lê. No meio da manhã, ouvi o rádio do vizinho tocando Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos, e deixei a música preencher um pouco do vazio. Senti vontade de dançar, como fazia com minha mãe nos domingos de festa de bairro, mas me contentei em balançar o pé, acompanhando o ritmo. São esses momentos que me alimentam, como pão quente ao amanhecer. Poucas migalhas de alegria em dias longos demais. Enquanto varria o quintal, João Pedro veio correndo, me deu um abraço apertado, sem motivo. Sorri de verdade. Ele pediu para brincar com as rosas, perguntou se podia ajudar a regar. E ali, naquela pequena troca, senti que uma parte de mim ainda florescia. Não sou só sombra de um passado doloroso, sou também raiz de esperança, mesmo que pequena. No almoço, preparei arroz soltinho, feijão fresco, carne acebolada. Os cheiros enchiam a casa, tornando o ambiente um pouco mais leve. Sentei à mesa, ouvindo a conversa da família, e percebi, por poucos instantes, que minha presença era necessária. Mesmo que não fosse celebrada, era fundamental. Quem cozinha, põe mais amor no prato do que sal, lembrava minha mãe. É verdade. Continuo servindo, mas agora consciente de que, mesmo invisível, existe quem sente falta do gosto da minha existência. Sim, ainda há dor no peito e solidão nos cantos do coração. Mas aprendi com o tempo que mulher se constrói assim, entre cicatrizes profundas e gestos cotidianos, entre ausências sofridas e pequenas alegrias que passam pelas nossas mãos como água fria nos dias quentes. E é no silêncio, esse que grita mais que qualquer discussão, que sinto Deus caminhando comigo, sussurrando que ainda posso ser vista, que ainda vale a pena esperar pelo domingo, pelo abraço inesperado, pelo broto novo entre as flores do jardim. No fim daquele dia, com a luz dourada atravessando a sala, ajeitei o crochê sobre as pernas, escutei a risada de João Pedro brincando no quintal e agradeci em segredo por mais um pedaço de esperança nascida do meio do medo. Porque no fundo, sei que tudo que sou e tudo que ainda quero ser segue vivo dentro de mim,
apesar das ausências, apesar das dores. O silêncio da casa, naquele final de tarde, era diferente do silêncio pesado de outros dias. Tinha na voz do vento que entrava pela janela entreaberta uma promessa, meio sussurrada, de mudança. Sentei na cadeira de balanço que minha avó deixou guardada, seus desenhos entalhados ainda visíveis no braço de madeira. Lembrei das histórias que ela contava, sentada exatamente ali, sobre mulheres valentes que nunca se deixaram dobrar pelo mundo, mesmo quando ele parecia duro demais. O vestido que usei naquela tarde era simples, tecido de algodão cru, com pequenas flores bordadas à mão no decote. Era uma roupa que falei para a minha alma. Hoje, você pode ser só você. A saia rodada balançava leve na brisa, envolvendo minhas pernas que já não tinham o vigor de antes, mas ainda carregavam a garra do tempo. Nos pés, um par de sapatilhas já surradas, mas tão confortáveis que pareciam me contar segredos antigos de passos firmes e silenciosos. Do outro lado do quintal, vi João Pedro brincando com um carrinho de madeira que ele mesmo pintou numa tarde de domingo. A simplicidade daquele momento trouxe uma lágrima que tentei segurar no canto do olho. Era a mistura da dor e da esperança, dançando juntas no meio do tempo que insiste em passar. E ali, naquela cadeira, comecei a mexer no baú velho, com a tampa rangendo, cheio de cartas amareladas e fotografias com bordas descascadas. Tirei de dentro uma folha dobrada, escrita com a letra trêmula da minha mãe. Uma carta que nunca tive coragem de abrir até aquele dia. A voz da mãe, que nunca tive direito para ouvir, veio suave nas palavras doloridas. Minha filha, mesmo na distância, meu amor é todo teu. Folha por folha, reviveu-se o passado. Memórias de um homem que se tornou silêncio, um pai que preferiu vender sua filha e esconder meu nascimento como se fosse vergonha. No meu peito, uma mistura de revolta e tristeza que doía mais do que qualquer batida forte do coração. Quantas mulheres carregam esse fardo invisível? Quantas vezes a verdade é enterrada para manter as aparências, para poupar quem, no fim, apenas fez da mentira uma prisão? Durante horas, fui passando pelas palavras, pelas lembranças embaladas em papel antigo, sentindo o peso da traição e, ao mesmo tempo, a leveza de finalmente saber. Era como se, pela primeira vez, eu pudesse olhar a minha história sem medo, com lentes de quem já sobreviveu a tempestades e ainda tem sede de luz. Naquela noite, sentei diante da janela. O céu estrelado testemunhava meu silêncio e minha decisão. As estrelas, tão distantes e brilhantes, pareciam me sussurrar. Há sempre um caminho para se reencontrar. Decidi, ali, que não deixaria mais o passado sufocar minha alma. Que a dor, apesar de real e profunda, não seria mais corrente a me prender, mas correnteza que me leva para a frente. Fiquei pensando nas palavras da minha avó. Depois da tempestade, o mar acalma e a gente aprende a remar. Agora era hora de remar, de buscar minha própria voz, meu lugar, minha história contada de verdade. Amanhã, o começo. Fechei os olhos, sentindo o ar fresco da noite entrar, e pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar inteira. A ferida ainda existia, mas em volta dela começava a brotar algo novo. Uma força silenciosa, uma promessa de renascimento. Ali, no escuro do meu quarto, a algoz dor e a redenção começaram a caminhar lado a lado. Aquele amanhecer trouxe uma leveza diferente, um frescor que parecia querer lavar a alma. Vesti meu vestido de algodão cru com flores bordadas, aquele que me lembrava dos momentos em que acreditava que o futuro ainda podia ser doce. Naquele dia, mais do que nunca, comecei a sentir uma faísca de mudança crescendo dentro de mim. Sentei no banco do quintal, sentindo o sol aquecer minha pele marcada pelo tempo, enquanto as lembranças se misturavam aos pensamentos de um novo caminho. A dor da mentira contada sobre meu nascimento e a venda imposta pelo meu pai ainda queimava no peito, mas algo ali começava a se transformar. É no silêncio que a força mais profunda se encontra, como dizia minha avó. Olhei para as rosas murchas e vi brotos verdes, teimando em crescer apesar da falta de cuidado. Ali estava eu,
uma mulher que por décadas fora calada, invisível, mas que agora começava a se enxergar com outros olhos. Aquele era o momento da virada, a decisão de que não seria mais somente a sombra de um passado doloroso. Naquele instante, prometi a mim mesma que teria voz. Que minhas histórias, por mais pesadas do que fossem, mereciam ser ditas com coragem. Pensei em todas as mulheres que, como eu, carregam cicatrizes invisíveis, mas também uma força que nasce da sobrevivência. E foi então que decidi. Buscaria meu próprio caminho, minha própria luz. Não mais consentiria em ser esquecida dentro do próprio sangue. Aquele sol não iluminava apenas o quintal. Iluminava uma nova mulher, dona de si e pronta para se reencontrar com a vida. A tarde chegou calma, com o céu tingido de dourado. Preparei um café simples, chalinha de porcelana fina que herdei de minha avó, e sentei para escrever uma carta. Não para pedir perdão, mas para me libertar, para deixar ir a dor que me prendia. Nessa carta, escrevi palavras que nunca tive coragem de dizer, que mereço amor, respeito, lugar de honra na história da minha própria família. Mais do que isso, escrevi para mim mesma, para aquela menina que um dia foi vendida e negada, mas que agora renascia em cada linha. A carta não era um fim, mas o começo do reencontro comigo mesma. Naquela noite, sonhei com uma caminhada leve pelo campo, sentindo o ar puro, o calor do sol no rosto, o cheiro das flores que insistem em brotar. Acordei com o coração menos pesado, com a alma anunciando uma esperança nova. Porque a mulher que fui e a mulher que sou não são a mesma, e a mulher que serei será livre, digna e inteira. Não era um milagre, nem uma transformação abrupta. Era o lento brotar da força que reside em cada cicatriz, o florescer da coragem que nasce do encontro com a verdade. E assim, naquele silêncio pleno, deixei que a vida me recolhesse, com a promessa de que dali em diante, cada passo seria meu, cada palavra minha e cada gesto um ato de amor próprio. Sei que há caminhos difíceis pela frente, que o respeito nem sempre será dado sem luta, mas aprendi que minha dignidade não depende dos olhares alheios, e sim daquilo que carrego no peito e deixo florescer no coração. Enquanto o luar banhava o quintal, senti que a escuridão não era o fim, mas o convite para encontrar minha luz, aquela que ninguém pode tirar, porque nasceu comigo e será minha para sempre. O sol tímido da manhã entrou pela janela, esparramando seus raios dourados sobre o velho tapete do quarto. A luz desenhava manchas quentes que pareciam querer devolver cor aos meus dias cinzentos. Levantei com um novo fôlego, sentindo que algo dentro de mim começava a se transformar de verdade. Não era só promessa, era movimento. Coloquei meu vestido verde-oliva, aquele que ganhei da minha filha há anos, e que guardava com carinho como uma lembrança boa em meio a tantas lembranças difíceis. O tecido já escondia pequenas marcas do tempo, mas para mim era um manto de coragem que me aquecia mais do que qualquer cobertor. Saí para o quintal, onde as rosas já exibiam alguns botões tímidos, sinal de que a vida nunca desiste, mesmo quando tudo parece seco e esquecido. No banco de madeira onde tantas vezes busquei refúgio, sentei e respirei fundo, sentindo o vento suave que balançava as folhas da jabuticabeira. O cheiro fresco de terra molhada misturava-se ao ar morno e naquele instante tudo parecia possível. Pensei em tudo que deixei para trás. O silêncio imposto, a invisibilidade dolorosa, a mentira que me acompanhou desde menina. E percebi que, apesar da sombra que carreguei, havia uma luz interna que jamais apagou. Descobri que aquela luz era a minha essência e que manter-me pequena ou calada não era mais opção. No coração, uma decisão firme. Buscaria o que me foi negado, não em forma de vingança, mas como reconstrução. Ia olhar nos olhos dos meus, contar minha verdade, sem medo ou vergonha. Porque a coragem não é ausência de medo, mas a força de seguir apesar dele. No caminho para dentro da casa, cruzei com minha filha. Ela parou, surpresa com meu semblante diferente, talvez sem entender. Senti que naquele instante,
Mais do que palavras, aquele olhar dizia: eu moro nesse corpo que você despreza e agora estou pronta para ser vista. Respirei fundo e deixei que o silêncio falasse, porque nem tudo precisa ser dito para ser sentido. Naquele dia, visitei lembranças guardadas, abracei meu passado com honestidade e compaixão. Relembrei as noites frias na casa do vizinho, a saudade latente da mãe, a dor da traição do pai. Mas também reconheci os gestos simples onde encontrei força. O sorriso do neto que corre para mim. O cheiro do café fresco pela manhã. A fé antiga que pulsa no fundo da alma. À noite, escrevi no caderno que comecei há pouco. Palavras soltas, versos e reflexões para guardar aquela transformação. Escrevi sobre a mulher que fui e a mulher que quero ser. Inteira, com voz, livre das correntes invisíveis do passado. Finalizo esse bloco com uma sensação nova, a de que renascer não é apagar cicatrizes, e sim dar a elas a importância de quem venceu. A vida se renova nas pequenas decisões, na coragem de ser vista, na busca sincera pela própria verdade. E assim, o que parecia um fim anunciava um começo feito de esperança, de aceitação e, acima de tudo, de amor próprio. A casa estava silenciosa naquela manhã, iluminada pela luz suave e morna do sol, que trazia consigo a promessa de um novo ciclo. Respirei fundo, sentindo o ar fresco invadir meu peito cansado, e percebi que aquele dia seria diferente. Como se finalmente, depois de tanto tempo, eu pudesse sentir a vida pulsando em mim com mais intensidade e verdade. Vesti uma blusa branca de algodão leve, com pequenos bordados nas mangas, presentes de uma amiga que, mesmo distante, nunca me esqueceu. A calça de tecido macio completava o conjunto com uma delicadeza simples, que traduzia bem minha vontade. Me vestir para mim mesma, para honrar a mulher que sou e o caminho que percorri. O quintal resplandecia com as primeiras flores da estação. Rosas cor-de-rosa e amarelas misturavam-se às folhas verdes que vinham brotando com força, quase desafiando a dureza das pedras e do tempo. Sentei no velho banco de madeira, que rangia suavemente sob meu peso, e deixei o silêncio da manhã conversar comigo. Enquanto acariciava as pétalas macias, lembrava das palavras que minha avó dizia quando o mundo parecia pesado demais para carregar. A tempestade pode até derrubar os galhos, mas nunca consegue arrancar a raiz. Hoje, eu entendia esse ditado melhor que nunca. Porque mesmo quando fui arrancada dos braços que esperavam por mim, eu nunca perdi minha raiz. O telefone tocou e, com a voz trêmula, minha filha disse que queria conversar. Era a primeira vez em muito tempo que sentia seu interesse sem pressa ou distração. Aceitei o convite para sentar e dizer tudo aquilo que por tantos anos ficou preso dentro do meu peito, sem espaço para sair. Falei da minha história com a voz embargada, do medo, da dor de ser invisível, da mentira que me marcou para sempre. E, para minha surpresa, ouvi nela um silêncio respeitoso, uma escuta verdadeira, algo que eu já havia quase perdido a esperança de encontrar. Não foi sobre pedir perdão nem justificativas, mas sobre compartilhar minha verdade, nua, crua, real. Um reencontro que não apagaria o passado, mas que lançava pontes para um novo entendimento. Depois da conversa, caminhei até a janela e olhei o céu. As nuvens pareciam se abrir, deixando o azul tomar conta, e ali, naquele instante de paz e renascimento, percebi que recuperei minha dignidade. Não porque alguém reconheceu, mas porque finalmente me reconheci. A vida que tenho é feita de feridas, sim, mas também de flores que insistem em nascer, mesmo nos terrenos mais áridos. Sei agora que minha história serve para dar voz às que foram caladas, força às que se sentiram fracas, luz às que temeram a escuridão. E é com esse coração renovado que eu encerro esse ciclo, carregando comigo a certeza de que toda mulher merece ser vista, amada e lembrada. Não só como parte da família, mas como alma inteira, com direito à felicidade e ao afeto verdadeiro. Enquanto o sol aquecia meu rosto, sorri para a vida e para mim mesma, pronta para continuar, sem medo, sem silêncio,
só com coragem e amor. A vida pode até ter tentado me calar, me esconder e diminuir meu brilho, mas descobri que minha força está nas cicatrizes que carrego e na coragem de seguir adiante. Cada marca no meu corpo e na minha alma é testemunha de batalhas que venci silenciosamente, de lágrimas que derramei e prometi transformar em coragem. Hoje, sei que mereço ser vista, amada e valorizada, não pela aprovação ou reconhecimento dos outros, mas pelo amor profundo que cultivo dentro de mim, na minha própria essência. Cada desafio superado não é apenas um obstáculo vencido, mas um passo firme rumo à liberdade que escolhi abraçar. É na ruptura do silêncio, na reconstrução da minha história e na aceitação de quem sou que encontro meu verdadeiro poder. Somos raízes profundas, mulheres que resistem às tempestades da vida, que florescem com dignidade e esperança, mesmo quando o mundo insiste em não nos enxergar. A verdadeira superação nasce na decisão diária de brilhar, mesmo quando tudo parece conspirar contra a nossa luz. Por isso, a todas que se reconhecem nessa história, lembrem sempre, somos fonte inesgotável de força, capazes de renascer das cinzas, de transformar a dor em luz e de escrever novos capítulos, onde o amor próprio e a fé são as maiores conquistas. Nunca permitam que alguém apague sua luz, pois dentro de cada mulher existe um universo de coragem esperando para florescer. Se essa história tocou seu coração, convido você a compartilhar com outras mulheres que também merecem ser vistas e ouvidas. Permita que a força desse relato inspire você a valorizar sua própria jornada e a cultivar o amor que habita dentro de si. Porque juntas somos mais fortes. E cada voz tem o poder de iluminar caminhos e transformar vidas. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que trazem narrativas reais e cheias de força para mulheres como você. Deixe seu like para mostrar que valoriza histórias de coragem e superação. E compartilhe esse vídeo com quem precisa sentir que não está sozinha. Comente aqui embaixo o que essa história despertou no seu coração. Sua voz é muito importante e pode inspirar outras mulheres. Juntas, vamos transformar vidas, uma história de cada vez.